Olá, tudo bem? Espero que sim. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente Deus quer falar algo com você. Hoje vamos falar sobre depressão. Quero que você saiba que tem mais um tipo de depressão que talvez você não conheça a fonte, de onde ela se origina. Conheci esse tipo de depressão pelo YouTube, por uma pastora super conhecida chamada Tânia Teresa. Ela fala sobre os 3 tipos básicos de depressão de um modo geral. Não vou citar termos técnicos e nem há necessidade disso. Falo com você como uma pessoa comum que sou. Não sou psicóloga nem psiquiatra, mas já sofri muito com a depressão na minha vida. Conto em detalhes em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Deixe aqui abaixo nos comentários se você quer que eu fale no outro vídeo como foram as minhas experiências com as depressões na minha vida. Vou deixar no box de informações, aqui abaixo do vídeo, o link do podcast em que a pastora explica as 3 vias de uma depressão. Vou falar com as minhas palavras o que aprendi com a pastora Tânia Teresa. A pastora Tânia explica que existem 3 formas da depressão se instalar. A primeira delas é o fato de uma pessoa não produzir uma determinada substância no seu organismo, como hormônios, por exemplo, da tireoide. Não produzir ou produzir em suficiência pouca, neurotransmissores. Ou até deficiência de algumas vitaminas importantes para o bom funcionamento do cérebro. Esses são alguns exemplos e essa pessoa provavelmente vai tomar remédio para a vida toda. Segunda via para uma pessoa desenvolver a depressão: um trauma, um luto, por exemplo, morte de um ente querido, términos de relacionamentos, as pressões e adversidades da vida e muito mais coisas ruins que todos nós passamos. Terceira via, e aqui eu quero focar, é a depressão espiritual. E é sobre esse tipo que eu quero que você se atente. Sim, a gente pode desenvolver essa doença por palavras, frases e sugestões que os maus espíritos, demônios, falam para nós. Eles não podem entrar na nossa cabeça, mas podem usar dardos de pensamentos maus e autodestrutíveis. Pensamentos que falam coisas ruins e negativas ao nosso respeito. Pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Não pense que esse tipo de pensamento é você que está criando, a menos que você tenha a doença das formas que falamos anteriormente. Um exemplo disso, de depressão espiritual, é uma pessoa que foi ao médico e foi diagnosticada com depressão, começou a tomar antidepressivos, mas a depressão não vai embora nunca. Ajusta e muda o remédio, mas nada melhora. Faz terapia, mas não funciona. A pessoa continua a ter aqueles pensamentos horríveis e o inimigo das nossas almas sabe que o nosso organismo é inteligente e obediente. Ele sabe que se você tiver um comando em forma de pensamento negativo, o seu corpo todo vai começar a produzir ou deixar de produzir tais substâncias essenciais para o bom funcionamento do cérebro e vai desequilibrar toda a saúde do seu corpo. Você vai ficar desanimado, sem forças, se sentindo inútil, sem valor, triste, não vai querer nem levantar da cama e até mesmo parar de tomar banho e escovar os dentes. Acredite, eu já passei por isso. Irá definhando aos poucos, assim como em todo tipo de depressão. Claro que sabemos que existem graus e tipos de depressões, mas isso é conversa para médicos e psicólogos. Mas eu quero que você saiba que além dessa depressão espiritual,
Os demônios se aproveitam para piorar o quadro das outras depressões também. Saiba que ele não joga para perder. Ele veio para matar, roubar e destruir, sim. A Bíblia conta que um profeta chamado Elias teve um tipo de depressão. Ele foi perseguido por 3 anos e, resumindo, por fim, foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Se quiser, num outro vídeo poderemos falar mais sobre a história de Elias. Ele era o único profeta de Deus em meio a 450 profetas pagãos. Em 1 Reis 18:22 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Quer dizer, Elias sozinho, perseguido e ameaçado de morte, fugiu. Em 1 Reis 19:3 diz: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Tem muitos detalhes dessa história, mas podemos falar melhor sobre ela no outro vídeo. Os sintomas de depressão que Elias teve. Esses sintomas que vou falar agora foram tirados do site estiloadoração.com. Quais foram os sintomas de Elias? Na ocasião em que esteve muito aflito no deserto, Elias demonstrou certos sintomas que são comuns a quem sofre de depressão. Elias apresentou alterações comportamentais como, por exemplo, a tentativa de se isolar. Inclusive, ele entrou numa caverna de onde aparentemente não tinha vontade de sair. Isso está em 1 Reis 19:9. Ele apresentou alterações de humor. Claramente demonstrou sentir grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida. Nesse ponto, ele pediu: Toma agora, ó Senhor, minha alma. Isso está em 1 Reis 19:4. Elias também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Isso explica sua declaração ao dizer: Não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Se encontra lá esse texto. O fato de Elias aparecer um tanto quanto sonolento nesse episódio tem levado algumas pessoas a pensarem que talvez ele tenha experimentado alterações no sono, apresentando sonolência excessiva. Se encontra em 1 Reis 19, versículos 5 e 6. Aparentemente, ele também esteve inquieto com certos pensamentos que repetiam-se incessantemente. Se encontra em 1 Reis 19, do versículo 10 ao 14. Parece que Elias também sentiu um tipo de solidão. Ele considerava que estava sozinho. Está em 1 Reis 19:10. Eu não sei te dizer se a depressão de Elias era fonte espiritual também, mas ele já estava bem cansado e agora com muito medo da morte. Com todos esses sintomas citados, é possível que ele tenha desenvolvido um transtorno pós-traumático junto com a depressão. Mas isso também é papo para médicos e psicólogos. O fato é que a Bíblia nos relata fatos e histórias reais. Foram pessoas de verdade. Seres humanos como nós, passíveis de terem as mesmas enfermidades que nós temos hoje em dia. Se você tem dúvidas a respeito da depressão espiritual, se você tem ela ou não tem, ou conhece alguém que pareça ter, ore comigo essa oração que vamos fazer juntos agora. Feche seus olhos, concentre em Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, entramos na Tua santa e poderosa presença neste momento. Concordamos em oração, eu e essa pessoa que me ouve, através desse vídeo. Te pedimos agora, Senhor, que Tu entres com providência na saúde emocional, psicológica, psiquiátrica
e espiritual da vida dessa pessoa que me ouve e clama a Ti por cura. Te pedimos cura agora mesmo, até que essa depressão nem seja de causa espiritual. Sabemos que Tu podes todas as coisas e que para Ti absolutamente nada é impossível. Entra com a sua sanidade mental, entra com a Tua forte mão e repreende todo o mal que tenha se instalado na vida dessa pessoa. Repreende toda a força maligna que está agindo na saúde dessa pessoa que me ouve. Libera a cura agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue derramado naquela cruz por Jesus, te entregamos nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Diga amém também, concordando com a sua cura. Espero que tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.